Muito bem, queridos. Como eu estava falando, então, nós estamos vendo, vamos fazer um estudo com base na palavra de Deus, na Bíblia, que tem por objetivo apresentar a sequência cronológica de eventos que irão acontecer, e alguns que já aconteceram, e é importante que a gente faça esse link, né, para a gente entender aqui como que as coisas, como que Deus tem esse plano, né? E se alguém pode realmente revelar o futuro, com certeza é Deus. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, eu vou deixar aqui na minha tela aqui, tá? Só para vocês visualizarem. Eu tenho que fazer um malabarismo aqui para conseguir dar tudo certo, né? Mas se Deus quiser vai dar. Muito bem, então vamos lá. Eu queria começar com vocês aqui apresentando essa partezinha aqui do cantinho, tá? E ele vai aparecer exatamente assim. Nós vamos construir um gráfico. Tá? Eu, em conversa com um dos irmãos nossos, infelizmente hoje ele não está participando, né? Mas um que sempre participa, ele falou assim: nossa, quando tem assim gráfico, quando tem imagem, fica tão mais fácil de gravar, né? Eu falei, então, perfeito, vamos fazer isso, né? Eu gostaria de convidá-los, pessoal, a lerem, alguém, se puder aí, rapidamente, abrir Daniel, capítulo 12, versos 4 até o verso 10, para a gente começar a entender um pouquinho do que se trata isso daí. Daniel, capítulo 12, versos de 4 a 10. Se alguém encontrar aí rapidamente e puder abrir o microfone e ler para a gente, eu agradeço. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Perfeito. Então, o que nós vemos, né? Nós vemos que Daniel, ele recebeu uma profecia, recebeu uma visão, não entendeu, e a revelação é que em um tempo determinado, que seria chamado tempo do fim, né? Essa profecia que estaria selada, sem entendimento, né? Ela seria compreendida. Então, nós já estudamos isso, né? E nós vemos ali, como é dito ali, né? Que isso duraria, verso 7, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são 3 anos e meio, 3 anos e meio, que profeticamente, né? Nós já estudamos isso, eles têm início no ano 538, depois de Cristo, e eles terminariam no ano 1798. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando, já estudamos isso, lógico, então não vou me deter muito nisso, né? O período chamado de período de supremacia papal. Né? Ele teve início, então, a partir do momento ali em que a Roma pagã, ela perdeu sua força, né? E ali surgiram as 10 tribos bárbaras, e essas 10 tribos bárbaras ali, no ano 538, acabaram fortalecendo
e tornando ali o Papa como regente, tanto civil quanto religioso. Então, nós estamos iniciando nosso gráfico aqui a partir do ano 538 depois de Cristo. O motivo é óbvio, né? Porque ele representa esse um tempo, dois tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, né? 1260 dias ou 1260 anos é a mesma coisa, está falando exatamente do mesmo período. Então, essa profecia, ela representa aí o momento, né, em que o poderio papal, eles oprimiriam os santos, né? Então, com as ideias, que são ideias misturando o cristianismo com o paganismo, né? O resultado foi uma opressão extrema ali aos que gostariam de seguir a palavra de Deus na essência, né? Então, a partir disso, nós chegamos, quando a gente chega contando 1260 anos a 538, tá? Nós vamos chegar a uma data. Só que um pouquinho antes dessa data acontecer, duas coisas interessantes aconteceram. Tá? Em 1755 aconteceu o que foi chamado Terremoto de Lisboa, né? Ele é considerado como um dos maiores terremotos de todos os tempos que aconteceram na Terra. Ele tem uma extensão muito grande, isso é história, né? Então, comprovando até profecias bíblicas que falavam disso, né? Aconteceu isso em 1755. Um pouquinho depois, em 1780, aconteceu o Dia Escuro. E esse dia escuro foi um dia atípico, né? Porque não eram nuvens no céu. O dia simplesmente ficou escuro. Foi um evento que alguns cientistas tentaram racionalizar, enfim, como sempre fazem, né? Mas o que de fato aconteceu foi um dia escuro, em especial ali na América do Norte. E a gente via que esses sinais, eles estavam alertando para um momento chave, um momento importante, profeticamente falando, chamado tempo do fim, né? Tempo do fim. Então, este tempo, ele terminaria, ou teria, na realidade, seu início, né, no fim desse período, ali, ó, 538 até 1260 anos depois. Aonde que a gente chega 1260 anos depois? Nós chegamos em 1798, precisamente. Precisamente chegamos a 1798. E algumas coisas interessantes aconteceram em 1798, né? Historicamente falando, houve a prisão do Papa Pio VI, e essa prisão aí, profeticamente, nós podemos entender como a ferida mortal sendo aplicada ali à besta, né? Então, ela teria uma das suas cabeças seria ferida como de morte, e nós entendemos que esse como de morte diz respeito ali justamente ao fato de que não morreu de fato, né? Ela foi ali tirado o seu poder civil, inclusive ali pelo general Berthier, né? Amando ali do Napoleão Bonaparte. Isso aconteceu em 1798. Então, a ferida, né, dos 1260 anos, que é relatada em Daniel 7:25 ali, ela tem início, né, em 1798. O fim desse período representa o início de um período que nós vamos ver agora, né, 1798. E como se tratava do tempo do fim, que foi falado para Daniel, falou: Daniel, fique tranquilo, quando chegar este momento, então o que está selado vai ser desselado. O que era oculto vai passar a ser compreendido, né? Então, 1798 marca aí o início do tempo do fim, que é chamado tempo do fim, ok? Então, 3 eventos em especial, né, que aconteceram: a prisão do Papa Pio VI, o início ali, uma vez que a Igreja Romana parou de oprimir ali, pelo menos parcialmente, né, naquele momento, o mundo ele começou a soltar as suas engrenagens, e o conhecimento em todos os sentidos ele foi aberto, né?
tanto que a gente vê hoje, se você pega, por exemplo, o período todo da Idade Média, ou Idade Escura, né, o tanto de evolução tecnológica que aconteceu naquele período, e se você pegar de 1700, 1800, né, que a gente já está quase em 1800, e você pegar ali 200 ou 300 anos depois, o que a gente está falando é uma coisa, uma diferença gritante, né? Por quê? Porque estava profetizado também que além do conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre essas profecias que estavam seladas, também seria um aumento no conhecimento como um todo. E o que a gente vê hoje é muito nítido, né? Temos até inteligência artificial aí querendo dominar o mundo, enfim, né? Então, conhecimento em crescimento, em expansão. E a partir dessa data, então, a palavra de Deus começou a estar disponível para as pessoas leigas, né? Uma vez que antes estava restrito apenas aos padres ou clérigos romanos. Quando nós seguimos no período da história, né, e uma outra coisa interessante aconteceu, tá? Se a gente, eu vou tentar não ler aqui todos os versos, mas tem um livro, uma passagem interessante que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 13, verso 11, né? Que está falando de um poder, seria a besta da terra, e esse poder, né, teologicamente, escatologicamente, nós entendemos como sendo os Estados Unidos, né? Aquele país ali que era o país de pouca água, né? Poucas pessoas, que é o país da liberdade religiosa. Então, a partir de 1798, então teve início esse período em que os Estados Unidos então começaram sua ascensão ao poder, né? Ao poder global, se tornando ali um monopólio de poder. Então, a partir de 1798. E também teve início ali o que é chamado, né, da proclamação da volta de Jesus. Quando nós seguimos historicamente ali de 1798, nós andamos um pouquinho mais, olha o que aconteceu em 1833, tá? Foi a queda das estrelas. Então, um pouco antes, 1755, o terremoto de Lisboa. 1780, o dia escuro. 1833, a queda das estrelas, né? Um fenômeno em que realmente parecia que o mundo iria acabar, né? Foi um fenômeno tão atípico que realmente as pessoas ficaram muito assustadas com medo que fosse o fim do mundo aquilo lá. Seguindo historicamente um pouquinho mais, nós chegamos nessa data de 1840. E o que tem em 1840? Tá? 1840 foi o momento em que, entendendo, né, a profecia se cumprindo do tempo do fim, começou-se uma busca na palavra de Deus para tentar entender quando seria a volta de Jesus, como que eram as profecias, né, já que estavam falando da volta de Jesus, e as pessoas começaram a buscar e buscar cada vez mais. Então, a partir de 1840, nós vemos então o início, né, do que profeticamente é a leitura ou a interpretação da primeira mensagem angélica, né? E qual que é essa primeira mensagem angélica? Ela está em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Eu estou com a minha Bíblia aqui, tá fácil, deixa eu abrir e já vou ler para vocês, tá? Apocalipse 14, versos 6 e 7, quem quiser acompanhar. E diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, as pessoas começaram a ler isso e elas começaram a ficar preocupadas, porque elas entendiam que, a partir de uma determinada data profética, que nós, pegando a profecia das 2.300 tardes e manhãs, né, usando a metodologia profética do dia-ano, nós chegamos a uma data que era um pouquinho depois disso, né? Um pouquinho depois de 1840. E aí começou um grande movimento histórico
ali que teve início com Guilherme Miller, que era um batista, né? Ele não era nem pastor, mas era um batista, uma pessoa fervorosa, e ele, calculando, ele conseguiu entender que algo estava por acontecer, né? E aí ele leu essa passagem e ele falou: chegou o dia do juízo, Jesus vai voltar para o mundo. Então, ali teve início, né? A primeira mensagem angélica. Iniciado é o dia do juízo. Tema a Deus, dê glória, pois é chegado o dia do juízo. E ali, lembrando, né, do sábado, e adorai aquele que fez o céu, terra e mar e as fontes das águas, o que a gente encontra lá em Êxodo 20, quando a gente vai ali exatamente no quarto mandamento, ok? Deslocando um pouquinho mais no tempo, nós chegamos em 1844, né? E esse era o ano que eles entendiam que seria o ano da volta de Jesus. E houveram ali houve um movimento muito grande de reavivamento em 1844, porque eles acreditavam piamente que Jesus iria voltar, né? Em três tentativas que foram feitas com datas, e eles tal chegaram a 22 de outubro de 1844, e Jesus não voltou. Então estava tudo certo, a profecia, as datas, tudo certo, né? Mas o que será que tinha acontecido de errado? Por que será que houve esse desapontamento, né? O que aconteceu? Quando nós chegamos nesse momento, 1844, nós chegamos ali, além do grande desapontamento, porque Jesus não voltou, né? Nós chegamos num momento em que é então ali o momento de início da segunda mensagem angélica. E a segunda mensagem angélica, ela está em Apocalipse capítulo 14, verso 8, a continuação da primeira, e diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, nesse momento aí, eles não tinham dúvida, né, de que poder era representado pela Babilônia, uma vez que era esse grupo de pessoas era fruto de um movimento de reforma protestante ali, iniciado por tanto pré-reformadores quanto reformadores, né? E entre eles Martinho Lutero, que ali pregou as suas 95 teses, entendendo, né, que o poder papal representava esse poder ali do anticristo e que a doutrina católica romana ela representava a Babilônia, não tinha dúvida com relação a isso. Então, aí tem início a segunda mensagem angélica falando que essa grande Babilônia, né, que é uma mulher, que em sendo uma mulher ela representa uma igreja, e que agora ela estava dando a beber às nações do vinho da fúria da sua prostituição. Sempre que a gente vê vinho, né, vinho na Bíblia, profeticamente falando, trata-se de doutrinas, né? Então são doutrinas. E se está falando que o vinho é da prostituição, então são doutrinas corrompidas, né? Ou seja, essa igreja se tornou ali realmente um local que não representava nada a igreja de Jesus, né? E esse era o alerta que acontecia ali. Então chega 1844 e aí acontece então o grande desapontamento, né? Grande desapontamento. Mas esse desapontamento, na realidade, ele estava previsto, né? Quando a gente vai, por exemplo, para Apocalipse capítulo 10, voltar um pouquinho na sua Bíblia aí, ó. Apocalipse capítulo 10, os versos 10, 2 e também 8 a 10. Vamos dar uma lidinha. Lá diz assim, ó, Apocalipse 10, verso 2. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Olha que interessante, né? Um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, é como se estivesse na praia ali, simbolicamente, né? Mas estava dizendo que ele tem domínio sobre mar, sobre terra, enfim, né? E aí, o que acontece? Vamos agora aos versos 8 a 10. E diz assim: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai,
toma o livrinho que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Verso 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Interessante, né? E olha o que aconteceu, verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Muito interessante isso, né? Por quê? Porque a mensagem da volta de Jesus com uma data exata era uma coisa maravilhosa, né? E o reavivamento foi uma coisa assim que tomou proporções muito grandes. Na Europa, nos Estados Unidos, tem relatos, inclusive até na Austrália, né? Desse evento acontecendo e de pessoas ali entendendo que realmente Jesus iria voltar. Mas quando chegou 22 de outubro de 1844 e Jesus não voltou, o que aconteceu com o livrinho? Era doce, né? Ele se tornou amargo. Decepção. Jesus não voltou. Desapontamento, né? Grande desapontamento. Mas será que isso era o fim? Será que acabaria ali? Então, tudo isso era uma ilusão? Era uma mentira? Vamos ler o que diz o verso 11 do capítulo 10 de Apocalipse. Diz assim, ó. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, não ia terminar ali. Era necessário ainda que o evangelho fosse pregado. Qual evangelho? Evangelho do juízo, das 3 mensagens angélicas, né? E depois desse desapontamento, eles voltaram de novo à palavra de Deus e eles conseguiram perceber que eles tinham acertado a data, mas eles tinham errado o evento, né? Não representava a volta de Jesus, mas sim representaria o momento em que Jesus, agora de sacerdote, ele passaria a juiz, ele passaria a sumo sacerdote, né? Então ele iniciaria então o juízo, que nós chamamos de juízo investigativo, né? Que começou ali com os primeiros habitantes da terra, em especial ali com Abel, né, uma vez que o juízo começa sempre pela casa de Deus. Então, o primeiro morto, né, a ser julgado foi Abel, e todos os outros. Né? Quando que isso iniciou? 22 de outubro de 1844. Então, chega aí a hora do juízo, né? E a partir desse momento, depois da grande decepção, esse grupo, que era um grupo de milhares de pessoas, ele se tornou um grupo de um montinho pequenininho de pessoas, né? Pessoas que resolveram persistir, né? Se manter firmes, mesmo depois dessa grande decepção. Surge então o que é chamado de igreja remanescente, né? Aquela igreja dos últimos dias, aquela igreja ali que teria a compreensão, que teria a revelação. Muitas pessoas acabaram abandonando a fé, infelizmente, né? Isso infelizmente aconteceu. E também surge ali, né? O que é chamado de clamor da meia-noite. Quando nós vamos um pouquinho para trás ali para o livro de Mateus, quando a gente vai para Mateus 25, versos 5 e 7, se alguém achar mais rápido que eu, aí pode ler, tá? Mateus 25, versos 5 a 7, né? 5 a 7. 25, 5 a 7. Eu achei. Eu vou ler aqui. E diz assim, olha que interessante, né? A parábola das 10 virgens. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olha que relação interessante, né? Há uns tempos atrás aí a gente teve a oportunidade de estudar ali com o pastor Wilson Lima essa parábola fantástica que é a parábola das virgens, né? E aí continua dizendo, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então ele atrasou, né? Que era para ser 22 de outubro de 1844, atrasou, né? E elas dormiram, acabaram dormindo.
E aí, à meia-noite, ouve-se o grito: eis o noivo, saía a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então, é curioso, né? Deus ele tem essa estratégia, que é uma estratégia meio que de prova, né? De persistência. Muitas vezes a gente acha assim que se tornar cristão, as coisas todas vão ficar fáceis, a vida vai ficar uma maravilha. Mas o que acontece na prática não é isso, né? Mas o que Deus está fazendo é provar-nos, né? Para ver quem vai se manter firme e vai se manter firme até o fim. Então, aqui une-se a primeira mensagem angélica com a segunda mensagem angélica, tem início ali a formação de grupo pequenininho, né? Mas de pessoas que tiveram então a revelação, o que tudo aquilo representava, né? E qual o impacto disso que iria, como isso iria impactar para frente. E aí tem início também ali a preparação para a terceira mensagem angélica, que também é muito importante. Nós vamos ver isso em seguida, né? Vamos então agora seguir a nossa linha do tempo ali. Então, agora 1844, percebam que aqui na parte superior ali já está se formando uma barra, né? Está se formando uma barra e nós já vamos ver o que é essa barra e ela é muito importante, inclusive. Então, a partir desse momento agora nós temos então a terceira mensagem angélica, da qual fazem parte a primeira e a segunda, né? São três mensagens juntas em conjunto e para que a gente entenda isso, né? A gente precisa ir para Apocalipse novamente. Vamos voltar ali para Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, e agora a gente ouve, né, do que se trata essa terceira mensagem angélica. Nós vamos ler os versos 9 até o verso 12. Diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão, sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, né? Nós vimos também que Apocalipse 19:10 nos diz que essa fé de Jesus ela representa o espírito de profecia, o dom profético. Então essa igreja, né, que é retratada como a igreja dos santos, ela tem essas duas características: guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Então vamos ver aqui o que aconteceu, né, nessa terceira mensagem angélica. Então, profeticamente entendemos que Jesus agora no santuário celestial ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo, né? E isso teve início ali justamente a partir de 1844. Então, aqui a terceira mensagem angélica ela só faz sentido em conjunto com a primeira e com a segunda, né? A primeira retratando ali que o juízo de Deus teve início, né? Que a hora do juízo havia chegado, e a segunda era que existia um poder contrário que se tornou ali realmente uma prostituta, né? Ela se voltou contra a mensagem pura e aí tornou-se uma inimiga da verdade de Deus.
Nesse momento também começa a separação do trigo e do joio, né? Esse é o momento ali de separação, e nós percebemos ali que nesse período realmente muitas pessoas acabaram desistindo, né, da fé que eles tinham abraçado com tanta vontade num primeiro momento. E ali, essa mensagem do terceiro anjo, né, que teve início ali justamente em 22 de outubro de 1844, ela vai terminar apenas no momento do fechamento da Porta da Graça. Então é uma mensagem válida. Por quê? Porque em algum momento da história haveria o selamento, as pessoas seriam seladas, ok? Então vamos ver ali o que aconteceu, né? Então o juízo investigativo, assim como acontecia no antigo Israel, esse era o momento de limpeza, né? Purificação do santuário. E ele começou em 22 de outubro de 1844, conforme nós lemos em Daniel capítulo 7, verso 13. Cristo, que estava no lugar santo, passa agora para o lugar santíssimo e tem início o julgamento, né? Como havia falado, é o juízo investigativo, né? Juízo que vai ali começar pelos da casa de Deus, a partir dos mortos, até em algum momento da história chegar a nós. Então tem a ver com limpeza, né? Juízo investigativo. E nesse juízo investigativo, apenas os da casa de Deus, eles vão ser os professos, né? Servos de Deus, eles vão ser avaliados. Apenas estes serão avaliados. E termina, como eu falei, então, no fim ali da Porta da Graça, como nós vamos ver mais a seguir. E aí, o que nós temos ali? Ó? A partir de 1888, tá, a mensagem em voga era uma mensagem muito forte sobre a justificação pela fé. Né? Então não era obras que salvavam, ao contrário do que a Igreja Romana dizia, né? O que salvava era única, exclusivamente a fé. Martinho Lutero veio com essa mensagem, mas a partir de 1888, então, ela foi proclamada ali com muito mais intensidade. E ali, em 1929, seguindo um pouquinho mais ali na nossa barra profética histórica, né, tem-se então início da cura da ferida mortal. Alguém saberia dizer o que aconteceu em 1929? Lembrando, né, quem que foi ferida mortalmente ali? Uma das cabeças foi ferida de morte, né? E nós sabemos que está se falando justamente do poderio papal, que foi aprisionado. Mas em 1929 algo diferente aconteceu. Alguém saberia dizer aí? O que aconteceu? Benito Mussolini, ele doou um pedaço de terra e a partir daí fundou-se o Estado do Vaticano. Perfeito. Né? Então, veja, aquele poderio que tinha parecido que tinha morrido, né, foi aprisionado, segundo a história nos conta, né, foi aprisionado até a morte. Né, esse Papa ficou preso. Mas, de repente, em 1929, ali começa a restauração. Então, aquela ferida que parecia ser mortal, né, que talvez tirou, num primeiro momento, o poder civil, agora retorna ao poder religioso. Né? Então, agora o Vaticano, 1929, agora ela volta a ter ali um domínio de terra. Né? E esse domínio aí, como o Isaac falou, é o domínio do próprio Vaticano. Então, ela começa a retornar a ter poder, além de religioso, né? Ele volta a ter poder civil e a ferida mortal começa a ser curada. A profecia, ela não falha, né? Muito interessante isso. Então, como eu havia falado, né, a partir de 1844, então tem início agora o que é chamado de juízo investigativo. Né? Então, é o juízo que o juiz, nós já estudamos sobre isso, o juiz nesse momento é o próprio Jesus Cristo, agora já atuando além de sacerdote como, né, o sumo sacerdote, e o juízo, o processo de purificação do santuário acontecendo lá no céu. Muito bem.
E agora, seguindo na nossa barra histórica aqui, nós chegamos no ponto onde nós estamos, né? Nós estamos, até marquei com uma flechinha aqui, ó, nós estamos aqui. Aproximadamente nesse local aqui, historicamente falando, né? Então, tudo que nós vimos até agora foi história. O que nós vamos ver agora são profecias, conforme a palavra de Deus nos alerta do que irá acontecer, né? Então, chega-se agora o momento, então, do que é chamado de sacudidura. Alguém poderia ler para mim, por gentileza, Hebreus capítulo 12, verso 27? Hebreus capítulo 12, verso 27. Só para vocês não dormirem aí. Esta é a E palavra. esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. 12, 27. 12, 27, é isso mesmo. Então, no processo do santuário, né, em algum momento, se as coisas não estão caminhando bem, é necessário que ele seja corrigido, o caminho seja corrigido. Olha o que nos diz aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, e nós vamos entender o porquê desse processo chamado sacudidura, né? Olha o que diz lá, 1 Timóteo 4:1, diz assim, ó: ora, o Espírito expressamente que nos últimos tempos, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, o que Paulo está nos falando aqui é que no fim dos tempos, as pessoas que estavam junto do corpo de Cristo ali, eles vão apostatar da fé. E esse processo de sacudidura, ele tem a ver com isso, né? Por quê? Porque eles vão começar a ouvir espíritos de demônios, né? Aquelas mensagens que talvez são agradáveis ao ouvido, mas que não são bíblicas. E nós vemos, né, como as pessoas acabam muitas vezes ali querendo ouvir palavras doces, né? Aquelas mensagens da igreja de autoajuda, né? Que você vai, que Jesus vai resolver todos os teus problemas e que é só você orar com fé, ou se você deixar um dinheirinho ali, né? A tua bênção vai ser maior, enfim. Então nós vemos que é um processo bíblico a sacudidura, né? Que as pessoas que não são fiéis, elas seriam chacoalhadas, sacudidas, né? É como você faz o processo ali para tirar, né? Eu nunca fiz, mas eu vi o pessoal fazendo com café, né? Então, para você tirar ali a parte das folhas, você joga para cima, né? Joga para cima e as folhas o vento leva e o que fica ali é só o café. É algo parecido. E nós vemos que a proporção disso é retratado para a gente, por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, ele diz o seguinte, Mateus 22 e o verso 14. 22, 14. Diz assim, ó: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o que a gente entende é que realmente existe um critério, né? E Deus ele vai possibilitar que as provações venham para que as pessoas, apenas as fiéis, permaneçam, né? Deus não precisa de muitos, mas ele precisa de fiéis, poucos fiéis. E como Satanás ele é expert em falsificar, né, ou copiar as obras de Deus, é retratado também que isso vai acontecer em igrejas que são dele, né? Igrejas falsas.
Então nós veremos, junto com o movimento da sacudidura, que isso pode já estar começando a acontecer, falsos movimentos de reforma, né, de reavivamento entre igrejas. E nós vimos há um tempinho atrás aí um movimento que teve início em uma universidade lá, acho que vocês devem se lembrar disso. E esse movimento, né, que teve ali uma grande proporção tal, acabou desaparecendo, né? Acabou desaparecendo. Então, não sei se de um lado ou de outro, e não sou ninguém para julgar, mas os frutos eles acabam mostrando, né? Os frutos acabam mostrando se estão conectados à videira ou não. Vamos seguir em frente, então. Depois desse momento chamado sacudidura, nós chegaremos a um momento em que haverá, então, um decreto dominical, né? Decreto dominical. E esse decreto dominical, que será uma lei ali estabelecida de forma civil, nós já sabemos que isso vai surgir a partir dos Estados Unidos, e já está acontecendo, né? Basta a gente olhar ali a proposta do projeto 2025, não precisa ir muito longe, a gente já vê que isso aí está assim preparadinho, né? Então, talvez 2025 seja o ano em que nós nos desloquemos aqui na história um pouquinho para frente, né? Mas qual que é o alerta, né? E nós vemos isso retratado em Apocalipse capítulo 13, versos 14 até 17. Vamos ler, isso aí é muito importante, né? Apocalipse 13, 14 até 17. Diz assim, ó. Se puder, acompanhem comigo. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então tem poder, né? Essa besta aí, ela tem poder. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Olha como as coisas se encaixam, né? 1929 as coisas começaram a ser a serem curadas, né? A ferida começou a ser curada. E é justamente dessa besta que essa besta agora que surge da terra, ela está obrigando, impondo. Então você não vai adorar a besta da terra, mas ela vai obrigar você a adorar a besta do mar, né? Que nós já entendemos quem é também. Verso 15 diz assim: ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. 16. E todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa. E alguns acreditam que isso é um chip, ou é uma marca, ou é um código de barra, ou uma tecnologia de IA que será implantada, né? Mas nós vemos que Satanás não é tão criativo assim, ele copia tudo que Deus faz, né? E se Deus estabelece alguma coisa, ele fica copiando. Esse é o estilo, né? É o estilo de Lúcifer, né? E uma coisa muito interessante que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias é que a igreja, e veja, a igreja aqui, né, vamos falar assim claramente, né, esse projeto 2025, que foi uma proposta que os apoiadores de Donald Trump escreveram ali, um documento com mais de 900 páginas, nós já estudamos sobre isso também, né? Então, a própria igreja, e aqui nós estamos falando da igreja protestante, né, que se uniram para apoiar Trump, eles estão se unindo ao movimento católico e eles vão obrigar ou coagir ou forçar o poder civil a que essas leis sejam promulgadas, inclusive essa lei, né, que estabelece um dia como dia de descanso.
E nós vimos lá o nosso palestrante Kaminski falando que isso está muito próximo de acontecer lá, e para alguns estados já é uma realidade, inclusive, né? Nesse momento, o que a gente começa a perceber é uma apostasia nacional, né? Aquele país que era um país protestante, agora já não é mais tão protestante, né? Já está estendendo os braços novamente com a Igreja Mãe. E une-se ali protestantismo com catolicismo, e não precisa ser em todas as doutrinas. Você não quer adorar santo? Tudo bem. Né? Guarda o domingo, acredita que a pessoa morreu, vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório e está tudo resolvido, não tem problema. Não precisa adorar santo, pode continuar fazendo. Né? Vemos essa aproximação que é profética também. Então a imagem da besta sendo formada, nós vemos isso em Apocalipse 13, versos 13 e 14, e é importante isso também. Né? Então, essa junção besta da terra, besta do mar. Lembrando que Estados Unidos, teoricamente, deveria ser um país protestante. Né? Deveria ser um país protestante, mas já está ali estreitando os laços novamente com os Estados Unidos. E será o teste final para todo homem, né? Como nós vimos, todo, rico, pobre, escravo, pobre, todos, ninguém vai escapar desse teste, né? E o teste tem a ver com a mão, representando o trabalho, ou com a fronte, que representa a escolha, a decisão, né? Então, ou por coação, ou por obrigação, se você não aceitar esse decreto, você não vai poder nem comprar nem vender. Por quê? Porque você não vai trabalhar. Tem a ver, é simples, né? E o que nós entendemos? Nesse momento, qual que é o recado para nós? Saia das grandes cidades. Se você já não fez isso, né? É um momento em que as cidades grandes elas serão locais assim muito complicados de subsistência. Esse é o alerta para nós ali. A partir desse momento ali do decreto dominical, então a Babilônia ela completamente ali vai se afundar, né? Vai ser uma queda total. E nós vemos então que a imagem da besta é formada ali essa união, né? Que hoje nós vemos já que é uma realidade, né? A Igreja Católica, igrejas protestantes e Espiritismo, eles se unem não por todas, mas por algumas, né? Por exemplo, imortalidade da alma é ali uma doutrina que une todas as igrejas, né? Se morreu, já vai para o céu. Todos falam, né? Católicos falam, protestantes falam, né? Quando a Bíblia, na realidade, não fala exatamente isso. Muito bem, vamos seguir em frente, então. Puxa, como o tempo voa, né? São 20 para as 9. Eu vou tocar um pouquinho mais, talvez a gente termine no nosso próximo encontro, mas é um estudo muito importante, porque, detalhe, né? Vamos fazer de repente a parte 1, chegando na metade do estudo aqui. Então, seguindo esse momento em que teve o que dá início é o decreto dominical, né? O período que é chamado período da sacudidura. Por quê? Porque as coisas vão começar a ficar complicadas. Se você não é realmente fiel ao que você acredita, né, as tribulações, as provas, elas vão começar a pesar na sua escolha, seja ela pela sua mão, pelo seu trabalho, seja ela pela sua consciência, né? De uma forma ou de outra, se você escolher de uma forma ou de outra, você já está ali se sujeitando a este poder, né? Então, ali tem início agora o que é chamado de pequena tribulação. Essa pequena tribulação, nós vemos que o motivo para essa pequena tribulação ele pode ser encontrado em 2 Timóteo 3,12. Eu não vou ler para a gente não tomar tempo, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade, ok? Então, o que vai acontecer nesse período? Então, seguindo, tem início a sacudidura, isso culmina com o decreto dominical, que é um marco importante, né, para que o povo que quer continuar seguindo a Deus, seguindo a palavra de Deus de forma fiel,
eles devem abandonar as grandes cidades. Surge então um momento chamado pequena tribulação. Tá? Isso aqui não está se falando da grande tribulação, não. Por quê? Porque ali a gente vai ver o momento em que esse estabelecimento do decreto dominical, nesse primeiro momento, ele vai apelar apenas para compra e venda. Né? Então, se você aceita, você pode comprar e vender. Se você não aceita, você não poderá comprar e vender. Mas nós vamos ver que isso não ficará apenas nisso. Então, alguns acreditam que nesse momento aqui, tá, vai ser um momento em que Satanás, no momento depois do decreto dominical, ele fará a contrafação da segunda vinda. Né? Então ele vai aparecer como um anjo de luz ali com a aparência de Jesus, e na realidade ninguém sabe a aparência de Jesus. Nós sabemos que essas imagens de um Jesus com cabelinho compridinho, né, um Jesus barbudinho, ali com a pele bem branquinha, tal, talvez não represente o Jesus que realmente veio à Terra, né? Mas provavelmente ele vai usar essa estratégia porque é a forma como as pessoas reconhecem Jesus hoje. Então ele fará a contrafação da segunda vinda, provavelmente nesse momento. Alguns teólogos acreditam que é nesse momento da pequena tribulação, e outros acreditam que seria um pouco mais adiante, no momento da grande tribulação. Depois disso, outro evento, né, então, que vai separar apenas dois grupos, toda a humanidade, é o momento em que as pessoas ou aceitarão essa marca, essa imposição que vai vir a partir desse poder, e eles vão receber essa marca da besta para ter um curto momento ali de tranquilidade, né, podendo comprar, ir no mercado, passar o seu cartão de crédito ali, ou de débito, enfim, né? Mas ao mesmo tempo o que vai estar acontecendo será o selamento do povo de Deus. Então, enquanto uns receberão a marca da besta, outros receberão o selo de Deus. E por que nós falamos que a marca da besta tem a ver com o domingo, né? Muito simples. Quando a gente vai para Ezequiel 20:20, isso aqui eu gostaria de ler, porque é muito importante, né? Provérbios, Isaías, Jeremias, Ezequiel, capítulo 20 e o verso 20. Olha o que diz lá. É muito interessante, né? 20. Diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, se Deus estabelece o sábado como o seu sinal para com o seu povo, Satanás ele não é criativo de substituir isso por um chip ou qualquer coisa. Ele vai estabelecer um dia também, né? Por isso que nós entendemos que o domingo é a representação dessa marca. E aí alguns perguntam, né? Mas, puxa, eu guardei a vida inteira o domingo, eu recebi a marca da besta? Não. No momento em que a sacudidura acontecer, o decreto dominical acontecer, e esse momento, né, que ele vai acontecer da pequena tribulação, que em conjunto nós teremos ali também o alto clamor e a chuva serôdia. O alto clamor, que é o momento ali em que eis o noivo está vindo, né? Então fala-se, essa é a mensagem. E a chuva serôdia, que nada mais é que o derramamento do Espírito Santo. Então, assim como Satanás ele está arregimentando o seu exército, essa chuva é a chuva do Espírito Santo para os servos que não receberem essa marca da besta, que serão selados para ter o poder para levar essa mensagem ao mundo, né? E aí, então, nós vamos terminar aqui nessa metade desse gráfico aqui, nós continuaremos no próximo estudo, provavelmente o ano que vem, e nós chegaremos ao fim desse momento em que será o fim da graça, a graça não estará mais disponível, né? Por quê? Porque Apocalipse fala que em algum momento o sumo sacerdote que está lá no céu
atuando tanto como juiz, como intercessor, como sacerdote, ele vai falar assim: aqui está feito. O Espírito Santo aqui na Terra, ele vai falar assim: aqui também está feito. Então, embora esse termo porta da graça não apareça na Bíblia, a ideia, ela está aí, né? No momento em que Jesus deixará de interceder. Por quê? Porque as pessoas já foram seladas. Quem recebeu o selo de Deus está selado. Quem recebeu a marca da besta também está selado. Então, já não há mais intercessão. Nesse momento, o que vai acontecer? O Espírito Santo, ele é retirado da terra, né? Esse espírito que nos convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo, agora ele para de interceder, porque já não existe mais possibilidade de mudança, né? Aqueles que estão de um lado estão selados, os que estão do outro lado também estão selados. E aí nós vemos então o momento que os santos, os fiéis, o remanescente, eles estão agora prontos para a ceia do Cordeiro, né? Por quê? Porque eles já estão selados. A partir desse momento, eles já receberam o selo de Deus e serão aqueles que vão ali estar de braços abertos quando Jesus vier. O que vai acontecer a partir desse momento? As pragas começarão a cair. E nós vamos ver essa continuação a partir do próximo estudo. Obrigado pela presença aí de vocês. Espero que Deus os abençoe, né? Esse estudo ele é um estudo muito importante porque ele realmente nos revela a profecia. É Deus falando: olha, a minha agenda, o meu plano é esse. Nós vimos que Satanás também tem os seus profetas, né? E esses profetas, eles têm as suas profecias, né? 2025 é o ano-chave, como nós já temos falado no grupo, falado nos estudos. Ele vai ser um ano-chave, coisas extraordinárias irão acontecer, mas nós sabemos que muito mais importante do que nos preocuparmos com essa agenda de Satanás, né, é nos preocuparmos com a agenda de Deus. E ele quer nos selar. Nós já estamos sabendo quais são as características dos selos de cada um dos grupos, e que Deus realmente nos ajude a escolhermos o certo. Deixa eu só encerrar a gravação aqui.